graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede, e desta feita queremos mais uma vez estar convosco, meditando em um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 46, verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Este é o texto da nossa meditação, onde já meditamos nesse salmo completo, e na continuidade estamos seguindo o direcionamento de um pensamento de confiança, de esperança, de fé, segundo a palavra de Deus, baseada nesse salmo, não é? Nos dá um testemunho muito grande da fé perfeita em Deus, e também da nossa campanha de oração, que está firmada no Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Minha tradução diz permanece para sempre, né? Outras diz firme para sempre. E ao iniciar esse trabalho, nós vamos ouvir também um hino de louvor a Deus com a nossa irmã Leila Pracheda, minha prima, que nos mostra, dentro desse louvor, do texto do louvor, a confiança em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro nas tribulações. Ainda que a terra se mude, não poderemos temer. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e não desanimeis. Sabeis que eu sou Deus entre a terra. Sabeis que eu sou Deus entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que a nada temeremos, porque temos um abrigo seguro. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e não desanimeis. Sabeis que eu sou Deus entre a terra. Sabeis que eu sou Deus entre as nações. Entre as nações. Entre as nações. Bom, nós vamos iniciar, não é, após essa introdutória, o nosso culto no lar, desta oportunidade, com uma oração, como fazemos sempre. Bendito e eterno Pai Celestial, te louvamos na beleza da tua santidade. Somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos juntos, meditando na tua santa palavra, te louvando, te adorando na beleza da tua santidade. Ser conosco na continuidade,
nos guiando através do Espírito Santo, nos dando a tua paz, a tua alegria para conosco, firmando nossos passos nesta fé maravilhosa para a glória do teu nome. No nome santo de Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. Bom, amados irmãos, após esses momentos iniciais, queremos retornar aqui no nosso versículo desta oportunidade, Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É bem verdade que essa ordenança para nós, ela tem um sentido muito especial quando ela é dirigida para os santos. Também alguns interpretam dirigida para o ímpio, que se levanta muitas vezes, mas o Senhor alerta: aquietai-vos, porque Ele está no controle de tudo. Então, esse termo aquietai-vos traz para nós o sentido de tornar quietos, né? O dicionário do MEC mostra para nós, também o Aurélio, esses conceitos, né? Esse sinônimo, e traz o sentido de buscar a paz, de acalmar, de apaziguar, de tranquilizar-se. E como vimos no texto passado, da nossa esperança, né? É bem verdade que estar quieto é maravilhoso, é melhor, porque estamos também obedecendo a palavra de Deus. Daí vem a nossa esperança, aguardando no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Sabemos na Bíblia, por vários exemplos, né? No caso de Jesus, quando chamou os discípulos para passar para a outra margem do mar, Ele passou por uma situação da qual nos dá o testemunho em Marcos 4,39, quando Jesus disse para os discípulos: e ele, despertando, repreendeu o vento e o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ali, ao adentrar o mar, o barco se deparou com a tempestade, o vento forte, já as águas subiam pela polpa do barco, onde Jesus dormia com a cabeça protegida numa almofada, né, o travesseiro. E os discípulos, vendo aquela situação, despertaram ele, dizendo: não te dá que pereçamos? Olha, né, o barco já se enchia d'água. Mas ele disse para eles ali, despertado, e olhando para o mar, para o vento, disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no verso 39 ele disse: porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? É bem verdade que, se formos nos deter nesse versículo, muita coisa tem para nós. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. O que são esses tímidos? Aqueles que têm receio de abraçar a causa do mestre, né? Por vários motivos: temor de enfrentar o desconhecido, embora esteja vendo a verdade, mas eles não aceitam. Por isto leva também esse termo de tímidos, né? Porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? Porque aquele que crê não é mais tímido, deixa de ser tímido e passa a conhecer o Senhor e abraçar a causa do mestre, abraçar a salvação, e passa a enxergar, porque antes era cego, né? Vemos que o Senhor está no controle do vento, do mar, de tudo que Ele criou. Nada foge ao seu controle. E o salmista, no Salmo 107, verso 29, nos fala
que ele faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Não adianta o levante das nações, não adianta a turbulência, sem que achem que não terão controle, ou terão, e ninguém tem, mas saiba de uma coisa, que há controle sim. Deus está reinando, Deus está no controle de tudo. Por isto, o versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos traz para nós, cristãos, para os que são santificados pela palavra, que são saídos do mundo, do Egito, como um tipo para uma vida nova com Cristo, através do novo nascimento, sem o qual não pode entender a palavra de Deus, porque é discernida espiritualmente, sabendo que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e esta é a oportunidade. Por isto que Cristo falou com muita propriedade para Nicodemos que era necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não vê, não enxerga o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Por isto, os que nasceram de novo são filhos de Deus por Cristo, né? Como enxertado na videira verdadeira, como o próprio Jesus nos mostra ali em João 15, né? E caminhando um pouco ainda, nós vemos Eclesiastes 10:2: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. É bem verdade que o coração do sábio está dentro da justiça, da retidão, da ciência, da palavra de Deus, a verdadeira ciência e sabedoria. Mas o coração do tolo está à sua esquerda, está um pouco fora da sua linha de retidão, à esquerda aqui nesse aspecto, né? Fora da retidão, fora da justiça, está oposto. Por isto, ele não tem esse privilégio. Mas Eclesiastes 10:4 diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Preste bem atenção na sequência desse texto, né? Que ele falou do coração do sábio. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Se você creu na palavra de Deus, acordou para a palavra de Deus, despertou, enxerga, está vendo, nasceu de novo, você não pode se mover do seu lugar, não deve. É como se esses marcos já foram estabelecidos, não marco físico, mas parafraseando aquela parte dos marcos, né, para não ser movido, também nessa oportunidade do marco do entendimento da palavra de Deus não deve ser movido, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é eterna. O próprio Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, não há possibilidade. Então é um marco. Se você está firmado neste marco, nesta rocha, não se mova, não há necessidade, porque ele alerta o espírito daqueles que estão na liderança, nos governos, que muitas vezes se levantam contra a sociedade, contra grupos sociais, contra pessoas, contra entidades. Mesmo assim, devemos estar quietos diante da palavra de Deus. Esse quieto aqui não quer dizer que é fugir da lei, não. O que for para a lei ser cumprida deve ser feito. Agora, fugir da lei, aí é diferente. Mas aqui está falando dentro de uma amplitude da palavra de Deus, que abraça a verdade, a justiça, a retidão. É nesse aspecto.
E ele diz: porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. E aqui nós podemos ver, falar em acordo, não é também o nosso tema principal, mas é sobre aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Mas o acordo é uma palavra importante nesse aspecto. Muitos não querem acordo, e isso não é bom. Eu diria que o pior acordo é melhor do que a melhor briga, né? Então, o acordo é uma chave também para se chegar à paz. O acordo é necessário. O acordo, quando não existe uma definição satisfatória para as partes, daí deve-se chegar a um acordo. E o acordo é melhor que a luta, do que a guerra. Prosseguindo, o profeta Isaías, no capítulo 30, verso 7, diz assim: porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estares quieto estará a sua força. É bem verdade que muitos, diante da tribulação, das dificuldades, dessas adversidades, desses intempéries, nós podemos perceber que saem do seu lugar, querem tomar decisões precipitadas e não consultam o Senhor. Isso para os santos têm que consultar o Senhor. Então não devem fazer parte daqueles que estão no Egito, no pecado. Não deve se ajustar a eles, se assentar com eles, nem andar com eles. Por quê? Porque eles estão no erro, no caminho da morte, e nós estamos no caminho da vida. Então temos que nos afastar do mal, do pecado. Isso se referindo à impiedade, né? A idolatria, a falsidade. Então, com muita propriedade, o profeta diz: os que buscam o Egito, né? Porque o Egito os ajudará em vão, para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. Quer dizer, o Senhor disse várias vezes, clamou: no estares quietos estará a sua força. Muitas vezes, prezado amigo, irmão e ouvinte, devemos observar quando a luta é do Senhor, devemos discernir pelo Espírito. Quando a luta é do Senhor, nós não podemos lutar. Nosso trabalho é louvar a Deus, estarmos em comunhão com Deus, estarmos cantando louvores a Deus, sabendo que Ele é o dono da vitória. Ele é o justo juiz. Nós não podemos fazer justiça ao nosso bel prazer. É bem verdade que Jesus, quando fala ali no Sermão do Monte, não julgueis para que não seja julgado, mas lá na frente ele diz: julgai com a reta justiça. Qual é a reta justiça? A de Deus, a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus. E é nesse princípio que nós estamos aqui levando esta palavra: aquietai-vos, para os santos. Ela também é para os ímpios. Às vezes os ímpios se levantam, não é? E levanta às vezes até contra o povo de Deus, mas o Senhor diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está no controle. Ninguém se levanta contra o Espírito Santo para prevalecer. Nunca houve isso, nem haverá. Porventura, o barro pode se levantar contra o oleiro? De forma nenhuma. O oleiro é quem manobra o barro, faz da forma que ele quer o vaso, o utensílio, e não o barro contrário. Por isto, o ímpio não pode, em hipótese nenhuma, se levantar contra o Espírito Santo para prevalecer. Daí, alguns entendem esse aquietai-vos e saber que eu sou Deus, está dirigido para o homem de uma forma geral, tanto aquele que serve ao Senhor como o que não serve. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Deus está no controle de tudo. Jó também, quando Eliú toma a parte ali dos discursos, né, dos amigos de Jó, esperando por último para falar, porque era um mais jovem, essa é a justificativa dele, e Deus não se agradou muito do discurso dele, mas ele disse:
ali em Jó, parte A do versículo, capítulo 34, verso 29. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se Deus aquietar, quem inquietará? É verdade. Operando ele, quem impedirá? Ninguém. Deus é soberano. Deus é onisciente, onipresente. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo 76, verso 8, diz assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Deus, quando fala, todos se aquietam. E creio, com certeza, meu amado irmão, prezado ouvinte, não vamos longe nesta situação. Creio que Deus, estando no controle de tudo, nos fará ver a sua potente mão em breve atuando nesta situação, porque Ele não está atuando só com uma nação, só com um povo, mas com a terra inteira, e todos estão vendo como é um aviso do prenúncio da vinda de Cristo, que acontecerá muito mais pior do que essa, em épocas que haverá homens desmaiando, de tal grave ser a situação. Não é a oportunidade, mas estamos vendo já os sinais do fim. Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele foi muito oportuno em dizer: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Paulo, com muita propriedade, orientando ali os seus irmãos, nossos irmãos na fé, para viver como ovelha. A palavra nos trata numa simbologia de ovelha. A ovelha está lá disposta no seu próprio princípio determinado, na sua própria identidade de ovelha. A ovelha não é um predador, a ovelha não é um leão, é ovelha. E assim como servos de Deus devemos ser. E ele diz: pacíficos, procureis viver quietos. 1 Tessalonicenses, logo no início falando, e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Devemos, sim, estar nessa posição maravilhosa, olhando que Deus está no controle de tudo. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 4,11, eu não citei o versículo, mas tem aqui: e procureis viver quietos. Daí, em conformidade com a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, o salmista também, com muita propriedade aqui, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Prosseguindo na carta a Timóteo, 1 Timóteo, verso 2:2. No verso 1, Paulo nos mostra para que devemos orar por todos os homens. Paulo nos adverte, admoesta a isto, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. O orar aqui que se refere não é só orar para abençoar, não, mas para que eles possam governar com justiça e equidade, zelando pela oportunidade que Deus colocou nas suas mãos, porque um dia irão prestar conta, Embora muitos não entendam isso e acham que a vida é aqui e que pode fazer o que quiser, não percebe que a vida é passageira, é efêmera, logo não existe mais. Não é porque se tenha 60, 70, 80 anos que está no fim, não. Pode ser com 40, com 50, com 20, com 30, o fim quem sabe é Deus. Ele sabe o fim de todas as coisas e o início. Então ele diz
que devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. E isto não é só os santos, não. É todo mundo buscar a paz, ficar quieto, nada de movimento que não traz benefício aos demais. A nossa oportunidade de viver aqui é amar o próximo. Se não fazemos nada pelo próximo, com certeza estamos no caminho da morte, do erro. Mas Paulo mostra para nós aqui, e é bem verdade que devemos reconhecer isto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O versículo mostra para nós, nesse texto: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sereis exaltado entre as nações, sereis exaltado sobre a terra, louvado seja Deus. Aqui é uma palavra maravilhosa. Em várias partes da Bíblia vemos o Senhor diante dos homens, manifestando a sua glória e o seu poder. E é bem verdade que, lembrando desde o passado, Moisés perguntando: Senhor, como é o teu nome, para que digas a Faraó quando interrogado? E ele disse: eu sou. Cristo também, em meio àquela diversidade entre os fariseus, perguntaram a ele como era o nome dele, e alguns se adiantaram, perguntaram: és tu Elias? És tu profeta? Aí outros: és tu Cristo? E ele diz: eu sou, o mesmo eu sou. Então Deus tem mostrado de forma clara para os homens que Ele é Deus, Ele é o mesmo, né? O dominador do universo, né? E nós sabemos, saber que eu sou Deus, o domínio do universo está na mão de Deus. O salmista também no Salmo 24, verso 1, Salmo 24, verso 1, ele diz assim: se do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Louvado seja Deus. Salmo 47, verso 7. O Senhor é o rei de toda a terra, né? Pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, com sabedoria, porque Ele é o Senhor de tudo, né? Louvado seja Deus. Exaltado Ele é entre as nações e exaltado sobre a terra. E olhando mais um pouco em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que ali o escritor diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Esse nome está sobre todo nome. Tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito se fez sem a presença dEle. Ele próprio testemunha. E assim sabemos que Ele é o Senhor. Daí a palavra para nós está no salmista, aqui com muita clareza, dizendo para todos, né? Aquietai-vos, Salmo 46, verso 10. E sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Prezado amigo ouvinte da palavra de Deus e amados irmãos, este é um momento difícil, muito difícil para todos, empresários, para aqueles que são empregados, que não são, muito difícil também, aqueles que nunca arrumaram emprego e também aqueles que lutam há tempo desempregado. Chegou um tempo muito crítico, mas a palavra de Deus diz: aquietai-vos, vamos confiar no Senhor. Aqueles que se levantam com impiedade, com o intuito de destruição, saiba também que o Senhor é Deus, Ele está no controle de tudo. Aquietai-vos. Esta é a mensagem para nós nesta oportunidade. Para aquele que crê e para que não crê, não interessa, Deus está no controle de tudo, Ele é o dono da vida. Então, arrependa-se, creia no Evangelho para salvação e vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe
e encerramos aqui esta mensagem, desta oportunidade. Vamos orar mais uma vez e impetrar a bênção apostólica. Eterno e maravilhoso Pai Celestial, na beleza da Tua santidade, Pai, te pedimos ser propício a cada um de nós, recebendo a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa oração, e respondendo do alto da Tua santidade, ser com cada um de nós, Senhor, nos perdoando, nos fazendo digno de Ti, Senhor, nos ajudando a andar em harmonia, em amor, em comunhão uns com os outros, e que Tua graça nos acompanhe, nos libertando de todo o mal. Em nome de Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. A bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.